Imagine alcançar uma fase da vida em que a experiência deveria ser sua maior aliada, mas ainda assim, certos erros podem destruir tudo o que você construiu. Envelhecimento não é apenas sobre o passar dos anos, mas também sobre o amadurecimento da mente e do espírito. No entanto, existem armadilhas que, se não evitadas, podem transformar essa fase em um período cheio de arrependimentos e frustrações. Hoje, vamos explorar os 7 erros graves que um homem não pode se permitir cometer na terceira idade. Erros que podem minar sua paz interior, comprometer suas relações e até mesmo prejudicar seu legado. Prepare-se, pois o que vamos revelar pode desafiar suas convicções mais profundas, mas será essencial para garantir que sua maturidade seja marcada por sabedoria e realização, e não por arrependimento. O primeiro erro é confiar cegamente em todas as pessoas. Com a idade, a experiência de vida é, sem dúvida, um dos maiores tesouros acumulados ao longo dos anos. Ela traz lições valiosas, sabedoria acumulada e uma percepção mais aguçada do mundo. Porém, paradoxalmente, essa mesma experiência pode criar uma falsa sensação de segurança ao julgar o caráter e as intenções das pessoas ao redor. À medida que envelhecemos, é comum sentirmos-nos mais confiantes em nossos julgamentos, acreditando que já vimos e vivemos o suficiente para saber em quem confiar. No entanto, essa confiança cega pode ser uma armadilha perigosa, especialmente numa fase da vida em que a vulnerabilidade é maior. Confiar cegamente em todos pode ter consequências devastadoras. Muitos idosos acreditam que as pessoas ao seu redor, sejam familiares, amigos de longa data ou até mesmo novos conhecidos, têm sempre boas intenções. Infelizmente, a realidade pode ser bem diferente. Existem aqueles que veem na confiança e na vulnerabilidade dos mais velhos uma oportunidade para explorar e manipular. Essa confiança excessiva pode abrir portas para uma série de abusos. Entre os mais comuns está o abuso financeiro, onde indivíduos mal intencionados exploram a boa-fé dos idosos para se beneficiar de suas economias, muitas vezes fruto de anos de trabalho duro. Fraudes financeiras, como esquemas de investimento duvidosos, falsos empréstimos ou até mesmo o desvio de fundos por familiares, são práticas que infelizmente têm vitimado um número crescente de idosos. O segundo erro é isolar-se do convívio social. À medida que os anos passam, muitos homens caem na armadilha de acreditar que a solidão é uma consequência natural da velhice, que o isolamento é quase inevitável. Este é um erro perigoso, com consequências devastadoras para a saúde mental, emocional e até física. À medida que os círculos sociais se estreitam, seja pela aposentadoria, perda de amigos ou afastamento de familiares, o homem pode se encontrar cada vez mais só. Esse isolamento pode rapidamente se transformar em uma espiral descendente de solidão, depressão e até mesmo doenças. A verdade é que o convívio social continua sendo essencial em qualquer fase da vida. O ser humano é, por natureza, um ser social, e a falta de interação pode levar a um declínio cognitivo acelerado, ao aumento do risco de doenças cardíacas e até a pressão alta. Não se trata apenas de ter companhia, mas de manter a mente ativa, o coração leve e o espírito nutrido pela troca de ideias, pelo afeto e até pelos pequenos desafios das interações diárias. Além dos impactos na saúde, o isolamento priva o idoso de uma rede de apoio essencial. Ao se afastar das pessoas, ele perde a oportunidade de receber ajuda quando necessário, seja em momentos de crise emocional, seja para enfrentar questões práticas do dia a dia. A vida em comunidade, por outro lado, oferece não apenas suporte, mas também um sentido renovado de pertencimento e propósito. O terceiro erro é buscar relacionamentos com pessoas significativamente mais jovens. À medida que os anos passam, alguns homens cometem o erro de buscar relacionamentos com pessoas muito mais jovens, na esperança de recuperar a vitalidade perdida ou sentir-se rejuvenescidos. Essa busca pode parecer uma maneira de manter-se conectado com a juventude, mas na realidade, frequentemente resulta em uma série de complicações emocionais e sociais. Relacionamentos com uma grande diferença de idade podem parecer excitantes no início, trazendo a ilusão de uma segunda juventude. No entanto, essas relações muitas vezes são construídas sobre bases instáveis. As diferenças de interesses, valores e perspectivas de vida tendem a se acentuar com o tempo, criando um abismo difícil de superar. O que começa como uma conexão emocionante pode rapidamente se transformar em uma fonte de frustração, incompreensão e, em muitos casos, solidão. Além disso, o desequilíbrio de poder em tais relações pode levar a sentimentos de insegurança e vulnerabilidade.
O homem mais velho pode sentir-se constantemente pressionado a adaptar-se aos desejos e expectativas da pessoa mais jovem, o que pode gerar uma sensação de inadequação e desgaste emocional. Em vez de proporcionar a renovação emocional que se busca, essas relações podem acabar intensificando os sentimentos de envelhecimento e perda. O quarto erro é negligenciar a própria saúde. Com a idade, muitos homens caem na armadilha de acreditar que o cuidado com a saúde já não é tão importante, ou que os problemas que surgem são simplesmente inevitáveis, parte do envelhecimento. Essa atitude complacente pode ter consequências graves, transformando questões de saúde que poderiam ser gerenciadas em problemas crônicos ou até fatais. Com o passar dos anos, o corpo naturalmente requer mais atenção e cuidados. No entanto, é comum que homens na velhice deixem de lado exames médicos regulares, evitem consultas de rotina e ignorem sinais de alerta que o corpo dá. Essa negligência pode ser fruto de uma falsa sensação de invulnerabilidade, onde se acredita que já se chegou até aqui e que nada mais pode dar errado. Ou, em outros casos, pode surgir de um medo de enfrentar diagnósticos que confirmem o envelhecimento, preferindo ignorar a realidade. A verdade, no entanto, é que a saúde na velhice não é uma questão de aceitar passivamente o declínio, mas de adotar uma postura proativa e cuidadosa. A negligência pode levar ao agravamento de condições que, se tratadas precocemente, poderiam ser facilmente controladas ou até mesmo curadas. Problemas cardiovasculares, diabetes, hipertensão e até o câncer são exemplos de doenças que se beneficiam enormemente de uma abordagem preventiva e de monitoramento constante. O quinto erro é abusar de remédios para ter relações sexuais. Na busca por manter a vitalidade sexual, muitos homens na velhice acabam recorrendo a medicamentos que prometem melhorar o desempenho, muitas vezes sem a devida orientação médica e em doses que ultrapassam o recomendável. Esse comportamento pode parecer uma solução rápida e eficaz para enfrentar as mudanças naturais que ocorrem com o envelhecimento, mas, na verdade, esconde perigos sérios para a saúde. À medida que os anos passam, é normal que o corpo passe por alterações que afetam a libido e o desempenho sexual. Em vez de encarar essas mudanças com naturalidade e buscar soluções equilibradas, alguns homens se sentem pressionados a manter um desempenho igual ao da juventude, vendo nos medicamentos uma forma de provar que ainda são tão capazes quanto antes. No entanto, essa abordagem pode rapidamente sair do controle. O uso indiscriminado de medicamentos para melhorar o desempenho sexual pode trazer uma série de consequências graves. Problemas cardiovasculares, como ataques cardíacos e derrames, são riscos associados ao abuso desses remédios, especialmente em homens que já possuem condições pré-existentes, como hipertensão ou doenças cardíacas. Além disso, o uso frequente e descontrolado desses medicamentos pode levar à dependência, onde o homem passa a acreditar que não é capaz de ter relações sexuais sem a ajuda química, o que pode afetar negativamente sua autoestima e confiança. Outro aspecto preocupante é que, em muitos casos, esses remédios são adquiridos sem receita médica, através de fontes não confiáveis, o que aumenta o risco de efeitos colaterais perigosos. A automedicação, além de ser arriscada, muitas vezes impede que a verdadeira causa da disfunção sexual seja identificada e tratada adequadamente. Em vez de buscar soluções de longo prazo e tratamentos adequados, o uso excessivo de medicamentos pode mascarar problemas de saúde mais profundos que requerem atenção médica. O sexto erro é acreditar que a opinião dos outros define seu valor. Na velhice, muitos homens caem na armadilha de viver para agradar os outros, preocupando-se excessivamente com o que a sociedade, a família ou os amigos pensam sobre suas escolhas, aparência ou estilo de vida. Esse comportamento pode parecer inofensivo, mas na verdade pode corroer a autoestima, limitar a liberdade pessoal e impedir que se viva plenamente. Em uma sociedade que muitas vezes valoriza a juventude e a aparência externa, é fácil para o homem mais velho sentir-se pressionado a se conformar com expectativas que não correspondem à sua realidade ou desejo. Seja se vestindo de uma certa maneira, agindo de acordo com normas sociais ultrapassadas, ou até mesmo negando suas próprias vontades e sonhos para evitar críticas, essa necessidade de validação externa pode ser extremamente limitante. Esse erro se torna ainda mais evidente quando o homem começa a fazer escolhas não baseadas em seu próprio bem-estar e felicidade,
mas sim no medo de ser julgado ou ridicularizado. Quantos não abandonaram sonhos de viajar, mudar de carreira ou até mesmo iniciar novos relacionamentos porque estavam mais preocupados com o que os outros diriam? A verdade é que viver em função da opinião alheia é um caminho certo para a frustração e a infelicidade. A vida é curta e a velhice uma fase preciosa que deve ser vivida com autenticidade e liberdade. O verdadeiro valor de um homem não está na aprovação dos outros, mas em sua capacidade de ser fiel a si mesmo, de seguir suas próprias convicções e de encontrar alegria e satisfação em suas próprias escolhas. O sétimo erro é deixar de aprender e se desenvolver pessoalmente. A velhice não deveria ser vista como uma fase de estagnação, mas sim como uma oportunidade para novos aprendizados e descobertas. No entanto, muitos homens cometem o erro de acreditar que já sabem o suficiente ou que não são mais capazes de aprender coisas novas, caindo em uma rotina monótona e desinteressante. Essa mentalidade limitante não só impede o crescimento pessoal, mas também pode levar a um rápido declínio cognitivo. A mente humana, assim como o corpo, precisa de exercício constante para se manter saudável e ativa. Quando um homem deixa de se desafiar intelectualmente, ele está se privando de experiências que poderiam trazer não só conhecimento, mas também alegria, propósito e uma sensação renovada de vitalidade. Nos tempos modernos, nunca houve tantas oportunidades para aprender e se desenvolver. Seja através de cursos online, livros, palestras, viagens, ou simplesmente explorando novos hobbies e interesses, a capacidade de continuar crescendo está ao alcance de todos. A velhice oferece uma perspectiva única da vida, onde a experiência acumulada pode enriquecer ainda mais o processo de aprendizagem, tornando-o mais profundo e significativo. Portanto, evitar esses erros é essencial para garantir que a terceira idade seja uma fase de plenitude, sabedoria e realizações. Ao tomar consciência desses desafios e adotar uma postura proativa, é possível transformar os anos da velhice em uma etapa da vida repleta de significado e satisfação. Afinal, a verdadeira riqueza da velhice está na capacidade de viver plenamente, com sabedoria, autenticidade e, acima de tudo, com a coragem de ser fiel a si mesmo.